paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui para trazer para você a pré-aula para a classe de jovens. E estamos estudando nesse trimestre, esse primeiro trimestre de 2025, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Esse é o tema que estaremos estudando ao longo desse primeiro trimestre de 2025. E você é o nosso convidado especial. Você, querido amigo, que tem acompanhado os nossos vídeos e que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal ADC Educacional e ali deixe o seu comentário, deixe o seu like lá e nós estaremos aqui sempre para levar para você o conhecimento da Palavra de Deus e estaremos estudando ao longo desse primeiro trimestre essa carta pastoral, essa carta abençoada de ensinamentos práticos, a carta de Tiago, que certamente irá produzir nas nossas vidas o contentamento espiritual em Deus, em aprendermos com as provações, com as tentações que sobrevirão à nossa vida, certamente teremos de Deus a fortaleza necessária. Estaremos hoje estudando a lição de número 3, a lição de número 3 que já está em tela, a autenticidade que leva à prática da palavra de Deus. O texto do dia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e versículo de número 105, perdão. Então, a palavra de Deus vai ser sempre o direcionamento que nós deveremos ter na nossa vida espiritual, porque vai nos dar a claridade necessária para nós andarmos e não tropeçarmos em pedras ou espinhos. Nós teremos em Deus sempre a claridade, sempre essa luz maravilhosa de Deus nas nossas vidas, no nosso caminhar com Cristo. A síntese diz: a autenticidade do cristianismo se revela na prática da palavra de Deus por meio da escuta atenta, obediência e serviço conforme o exemplo de Cristo. A autenticidade da vida do cristão não parte da vida dele normal. A autenticidade e a vida correta e íntegra na vida do servo de Deus, ela terá sempre como embasamento a pessoa bendita de Jesus. É Jesus que é o nosso principal exemplo. O maior exemplo da nossa vida sempre será o Senhor Jesus e a sua poderosa palavra em nossas vidas. Se nós temos Jesus na nossa vida, com certeza teremos o direcionamento real nas nossas vidas. Nós teremos alguns pontos na revista que eu já vou delimitar para vocês aqui. No tópico primeiro, pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. Tiago 1,19. Temos 3 subtópicos. O primeiro, pronto para ouvir. 2, tardio para falar. E 3, tardio para se irar. No tópico segundo, ações referentes à palavra de Deus. 3 subtópicos. O primeiro diz, receber a palavra com mansidão. 2, receber e praticar a palavra. E 3, receber a palavra e obedecê-la. Tópico 3, a palavra e a verdadeira religião. São 2 subtópicos. O primeiro, a religião pura e imaculada. E 2, vida irrepreensível. Como de costume, teremos 3 objetivos centrais que nós iremos delimitar ao longo dessa aula de hoje, para que possamos ter o embasamento necessário do assunto, da abordagem dos assuntos que nós estaremos tratando aqui agora com vocês. O primeiro é conscientizar da importância de ser pronto para ouvir, tardio para se falar e se irá. 2, explicar as ações que devemos ter referentes à palavra de Deus. Destacar a palavra e a verdadeira religião. Nós só teremos o conhecimento e a ciência e o discernimento da verdadeira religião se nós conhecermos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar esse descortinar daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro. Então nós precisamos estar sempre com a palavra de Deus nas nossas vidas para que possamos ter o equilíbrio emocional, a temperança, que é um fruto do Espírito nas nossas vidas, para nós sobressairmos qualquer dificuldade na nossa vida. O texto que nós estaremos estudando em sala e leitura em classe é o texto que está em tela que você pode acompanhar, Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 27. A introdução diz: a carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e direta. Em Tiago 1, do 19 ao 27, o servo do Senhor
desafia os seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enfatizando a importância de vivermos nossa fé de maneira prática. Nesta lição, estudaremos a respeito da importância da prática da palavra de Deus, destacando 3 pontos principais: o ouvir atentamente, o agir sobre a palavra e a verdadeira religião. É isso que vai acontecer. Nós não deveremos apenas ser ouvintes assíduos da palavra de Deus. Isso é necessário, porque o ouvir a palavra de Deus vai trazer na nossa vida uma solidez espiritual. Mas quando nós praticamos a palavra de Deus, nós temos a fé, segundo Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. No original diz que a fé vem pela pregação e pela pregação do Evangelho de Cristo. Ou seja, a prática da palavra de Deus é essencial nas nossas vidas para que outras vidas que ainda não tiveram conhecimento da verdade sejam atraídas através do meu comportamento, através da minha vida de prática de fé com o Senhor. A minha vida de prática de fé é uma vida cotidiana mostrando algo que reflete a minha vida com o Senhor, uma vida com Cristo. Como Cristo agiria se estivesse no meu lugar em algumas situações que eu acho diferente? Olha, nós precisamos entender uma coisa, jovem, querido professor. As nossas ações, elas precisam ser pautadas de acordo com a nossa praticidade das Escrituras Sagradas. Ou seja, a vivência prática de fé, ela vai nos dar a oportunidade de mostrar para as pessoas que servir a Deus não é penoso, não é algo ruim, porque para muitos cristãos servir a Deus é ruim, só vive cabisbaixo, só vive triste, só vive angustiado. Isso não é o verdadeiro cristão. A prática da palavra de Deus irá fazer em mim e você termos o desfrutar da alegria e da paz de Deus em nossos corações. Tópico 1, pronto para ouvir, tardio para se irar. Subtópico 1, pronto para ouvir. Ouvir é o primeiro passo para compreender a palavra de Deus e então aplicá-la à nossa vida cotidiana. Ouvir significa ater-se às orientações e mandamentos do Senhor para os cumprir. Ouvir implica querer aprender, ter discernimento espiritual e procurar compreender a voz de Deus em meio ao som de muitas vozes. Olha, ouvir a Deus é crucial para vivermos. É decisivo nas nossas vidas nos dias de hoje ouvir a Deus. Diante de muitas vozes de pessoas estranhas, nós precisamos ter o nosso ouvido atento à voz de Deus. Como isso vai acontecer? É quando eu tiver mais intimidade com Deus. Ninguém pode ouvir uma pessoa se não tiver intimidade com ela. Como é que você vai ouvir o seu filho se o seu filho não vive em casa? Como é que você vai ouvir a sua filha se você não está em casa para ouvir a sua filha quando está em casa? Ou seja, para ter essa comunhão e para ouvir e entender a vontade de um e outro, nós precisamos ter uma aproximação dele. Para ouvir o Senhor e ter o nosso ouvido atento à voz de Deus, eu preciso de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vai partir da nossa devocional com Deus. Olha, jovem, você tem uma devocional com Deus? Talvez você não saiba nem o que é uma devocional com Deus, mas vou te dizer agora. Uma devocional com Deus é uma vida que nós temos constantemente com Deus no nosso dia a dia. É a nossa devoção com Deus, ou seja, é uma vida devotada, uma vida alinhada a Deus, uma vida aproximada de Deus. Eu faço a minha oração constantemente com Deus, eu faço a minha leitura da palavra de Deus todos os dias, eu medito em um louvor que vai alimentar a minha alma, eu tenho o desejo de me ajoelhar e orar a Deus constantemente na minha casa, fazer os meus cultos domésticos com a minha família. Olha, jovem, isso é importante. A sua devocional é a sua leitura diária, é o seu momento de adoração com Deus, é o seu momento de oração. Isso é a sua devocional com Deus. Para você ouvir a Deus, você precisa estar em sintonia com Deus. Para uma pessoa ligar um celular e acessar a internet, a primeira coisa que ela precisa estar é conectada com o Wi-Fi de algum provedor de internet. Não há possibilidade de você ter acesso à internet com um celular, ou um tablet, ou um computador, se você não estiver conectado a uma rede de internet,
a um provedor de internet. Não há possibilidade. E aí o homem quer ouvir a Deus e não quer estar conectado com Deus. Sabe por que muitos homens não querem estar conectados com Deus? Porque vivem uma vida de pecado. Vivem uma vida de imoralidade. E o pecado, quando chega próximo de Deus, tem que sair. E eles não querem deixar os pecados de estimação que existem em seus corações. Existem muitos cristãos que têm um pecado de estimação. Ele não larga por nada. E eu digo para você, jovem, olha, estou dizendo para você, isso aqui é algo profético da sua vida. Você precisa tirar aquilo que no seu coração tem se transformado em um ídolo, que tem sido um objeto de pecado, de estimação no teu coração. Arranca enquanto é tempo, porque pode vir juízo de Deus sobre a tua vida. Subtópico 2, tardio para falar. Há uma exortação de Tiago para sermos cuidadosos e refletirmos antes de sair qualquer palavra de nossa boca. Devemos evitar os impulsos em responder e procurar se policiar naquilo que precipitadamente, às vezes, deixamos escapar nas nossas palavras. Tiago nos adverte, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3 e versículo de número 8. Olha, nós precisamos ter sempre a cautela de pedir a Deus para Deus colocar um guarda na nossa boca, como fazia o salmista. Colocar um guarda na nossa boca é você ter um controle, pedir a Deus, Senhor, me dá um controle. Senhor, guarda a minha boca de falar palavras que possam ferir as pessoas, palavras que podem trazer males para a minha vida ou para a vida do meu semelhante. Porque uma palavra dita em um momento errado, em um momento de ira, de cólera, de raiva, pode ocasionar algo desastroso para outras vidas ou para você mesmo. Então nós precisamos nos policiar, precisamos vigiar, precisamos ter uma atenção enorme com aquilo que sai da nossa boca, porque nós, como fontes de Deus, não pode jorrar da nossa boca água doce e salgada, a água potável e aquela água que não pode ser bebida. Nós sempre tem que sair da nossa boca a água que seja para alimentar outras vidas, saciar a sede de outras pessoas. Então, nós precisamos ter a cautela do que sai da nossa boca. Essa carta de Tiago é uma carta muito tremenda, de ensinamentos muito maravilhosos e práticos que nós poderemos colocar no nosso dia a dia, que vai moldar a nossa vida. Eu tenho certeza que ao final desse trimestre aqui de 2025, esse primeiro trimestre, nós teremos, depois dessas aulas sobre a carta de Tiago, uma vida diferente. Uma vida com uma visão mais aberta acerca das coisas cotidianas da nossa vida prática de fé. É isso que nós devemos entender e vamos aprender aqui. Tópico 3, subtópico 3, tardio para se irar. Tiago nos mostra a necessidade do crente desenvolver o controle emocional e a paciência, que é o fruto do Espírito. O furor leva as pessoas a ações e palavras das quais nos arrependemos mais tarde, fazendo com que venhamos a ferir a nós mesmos e ao próximo. Tiago 1,20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem irado é um homem sem controle emocional, inicialmente. Um homem ou uma mulher que não tem controle nas suas palavras, nas suas emoções, eles precisam ir imediatamente a Deus, porque o Senhor tem um fardo que é suave e leve. O Senhor, ele é manso, e ele vai trazer essa mansidão nas nossas vidas quando nós deixamos o Senhor habitar dentro de nós. Quando deixamos Deus ser o nosso governo, ser o nosso Senhor. Muitos crentes querem o Senhor apenas como Deus, para apenas suprir as suas necessidades quando eles estalarem o dedo, pedirem e receberem. Mas eles esquecem que o Senhor, ele é governo nas nossas vidas. Ele precisa governar as nossas ações. Ele precisa governar as palavras que saem da nossa boca. Nós precisamos ter essa cautela de não nos irarmos. Porque quando estamos irados, com rancor, com ira, com furor, vai ocasionar diversos problemas na nossa vida. Diz alguns cristãos que eles são pavios curtos. Olha, deixa eu dizer para você que talvez tenha dito isso. Olha, o pavio curto, aquele homem ou mulher que tem uma vida de cólera acelerada, uma vida que com pouca coisa já estão explodindo, quando eles vêm a Cristo, eles precisam entender que eles precisam desenvolver em sua vida a capacidade de equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional ele vai ter quando ele é uma pessoa muito alvoroçada de índole
ou de comportamento, de emoções, ele precisa entender que a palavra de Deus tem o poder de trazer a temperança, o domínio próprio, com o Espírito de Deus nas nossas vidas, para nos moldar e para estar ali nos domando. Ou seja, se precisamos de um domador para a nossa língua, nós precisamos de um domador também para a nossa vida inteira. Nós precisamos ter o Senhor como nosso Senhor, que vai governar as nossas vidas e todas as nossas ações. Tópico seguinte, ações referentes à palavra de Deus. Subtópico 1, receber a palavra com mansidão. Receber a palavra com mansidão significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo a aprender. O servo de Deus precisa ter um coração ensinável. Ouvir a palavra é importante, mas agir conforme ela ensina é crucial para se ter uma vida cristã saudável e abundante. Nós precisamos aprender com o Senhor constantemente, com o posicionamento de Jesus quando esteve nessa terra. Como é que ele fazia? Qual era o seu procedimento? Você quer ter uma vida diferente? Uma vida de mansidão? Uma vida que tem uma palavra sempre temperada com sal? Uma palavra sadia? Uma palavra que vai trazer vida? Você precisa conhecer Jesus mais de perto. Você precisa viver uma vida com Deus. Quer ter uma comunhão com Deus? Você vai desfrutar, através dessa comunhão com Deus, de uma vida mansa. As pessoas poderão dizer o que quiser de você. Você vai colocar nas mãos de Deus. Você pode até dizer, mas irmão, ninguém pode ser também dessa forma. Receber tudo, às vezes a gente está correto. Mas às vezes em estar correto e estar com a razão vai trazer paz para as nossas vidas. As pessoas podem até achar que estamos errados em algumas situações. Nós vamos ficar na nossa. Firmes em Deus. O tempo mostrará quem realmente nós somos. A mansidão que nós agora apresentamos, porque temos domínio próprio, e as pessoas verão em nossas vidas uma diferença. É isso que as pessoas buscam nos cristãos, uma diferença. E eles veem. Todas as vezes que uma pessoa te procura para orar, elas estão dizendo sem palavras que vê em você uma diferença. Quando alguém chama você para te dar um conselho a elas, elas confiam em você e elas entendem que você tem um conselho de Deus para dar para elas. Essa é a diferença que as pessoas precisam sentir e ver nas nossas vidas. A diferença que vem através de Deus habitando nas nossas vidas. Subtópico 2, receber e praticar a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Ler, meditar e não praticar os preceitos divinos é tolice. Podemos recitar vários versículos bíblicos ou até a Bíblia inteira, mas se não praticá-la e vivê-la, nos será inútil e infrutífero. Olha, o texto que nós lemos de Tiago 1, 22 agora aqui e colocamos na tela para você, retrata muito bem isso. Nós precisamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos praticar. A prática e a vivência da palavra de Deus na nossa vida é que vai ganhar outras vidas para o Senhor. É aí onde o reino de Deus será povoado por outras pessoas através do nosso exemplo, através do nosso comportamento, através do nosso procedimento com Deus nessa sociedade que está carente de homens e mulheres corretos, autênticos, que são através do conhecimento de Deus. Subtópico 3, receber a palavra e obedecê-la. A obediência à palavra de Deus nos leva ou nos levará a desfrutar uma vida plena e abundante. Devemos entender que precisamos ter um compromisso contínuo e dedicado aos princípios bíblicos em todas as áreas da vida. Obedecer à palavra de Deus é mesmo que muitas vezes vai causar uma dor nas nossas vidas e retirar algo das nossas vidas para o nosso crescimento. Nós entendemos que isso é prazeroso. Olha, obedecer à palavra de Deus em alguns momentos, em algumas circunstâncias, para muitas pessoas não é bom, mas vai trazer, vai crescer em suas vidas, vai produzir nas suas vidas a obediência a Deus e aos seus preceitos e aos seus regulamentos, uma vida futura de paz, de alegria e uma vida de contentamento espiritual, uma vida de prosperidade. E quando eu falo prosperidade aqui para vocês,
eu não estou me retratando apenas à prosperidade financeira. Isso faz parte, vai vir também. Mas a prosperidade é o bem-estar de nós vivermos com o que nós temos e sermos gratos a Deus por aquilo que temos agora. Mas certamente iremos alcançar outras coisas mais, querendo Deus, e certamente Ele vai nos entregar, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tópico seguinte, a palavra e a verdadeira religião. Subtópico 1. A religião pura e imaculada. Tiago 1,27 diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essas características que vemos no texto demonstram o amor de Deus em relação aos necessitados e carentes de nosso auxílio. Ainda que tenhamos uma vida incontaminada por este mundo através do conhecimento de Deus, nós precisamos, como servos de Deus, ter no nosso coração esse desejo de assistenciar, de ajudar aqueles que vivem uma vida desprovida de alguns bens, como no exemplo do texto, órfãos e viúvas. É um dever cristão fazer a obra social. Olha, a religião verdadeira que nós vivemos, eu acredito que a nossa fé, e vivemos dentro de uma comunidade evangélica, a Assembleia de Deus, que tem primado por esse costume de ajudar as pessoas em todo o país, em todo o mundo. Nós temos homens e mulheres espalhados no mundo inteiro, fazendo esse trabalho com a ajuda de Deus, levando a outras pessoas aquilo que elas ainda não têm de alimento, seja no projeto missionário, seja numa visitação aos hospitais, aos presídios. Mas nós, como servo de Deus, aqui na Assembleia de Deus, nós temos no nosso coração esse desejo de levar para as pessoas aquilo que está no nosso coração, que é o amor de Deus. E o nosso amor caridoso, esse amor em ação, a caridade é isso, o amor caridoso é isso. É o amor em ação, é não só palavras, mas é também a nossa ação em fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. É isso que vai retratar a nossa verdadeira religião. A verdadeira religião é esta que nós deveríamos fazer, é ajudar o nosso próximo. Nós vemos aí nos mandamentos que Jesus vai referir, amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e o semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos vivendo o puro evangelho de Jesus, amando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo. Subtópico 2, vida irrepreensível. Irrepreensível significa dizer que precisamos resistir às influências da cultura mundana e manter uma vida ilibada, incontaminada e em constante vigilância contra o pecado. Muitas pessoas vão a Cristo por meio do testemunho de homens e mulheres fiéis e piedosos. Nós precisamos viver assim, até Jesus voltar. Uma vida ilibada, uma vida constante no temor a Deus, uma vida sempre transformada pelo poder do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho do Senhor tem o poder de transformar a vida de todas as pessoas. Aqueles que querem e vêm até Jesus serão transformados, serão purificados em suas vidas e certamente terão uma novidade de vida e terão uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível é isso, é viver de acordo com a palavra de Deus. Quando vivemos na nossa vida a palavra de Deus, não seremos repreendidos. Teremos sempre em Deus, uma vida nova, uma vida transformada dia após dia. Olha, jovem, você quer ter uma vida irrepreensível? Mergulhe na palavra de Deus. Se alimente constantemente com a palavra de Deus. Ore a Deus. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus força e vigor. Então, diante das provações e das tentações, nós estamos vivendo uma religião pura e imaculada. É uma vida de desprendimento em fazer a obra de Deus. Ainda que vai nos custar a nossa própria vida, nós precisamos viver em função do nosso semelhante. Ajudar o nosso semelhante. Jesus deu a vida pelos seus amigos. E nós, como cristãos, nós precisamos desgastar nossa vida sempre ao Senhor, ajudando as pessoas. E aí as pessoas verão que realmente essa religião que nós vamos professar, que na verdade nós vivemos uma vida, um estilo de vida, não apenas uma religião, mas um estilo de vida cristão, baseado na palavra de Deus. A conclusão diz, a autenticidade no cristianismo
se revela na prática da palavra de Deus. Tiago nos chama a ser ouvintes atentos, praticantes dedicados. Tais atitudes revelam uma religião pura e imaculada. Ao ouvir com humildade, agir com obediência e servir com compaixão, demonstrando uma fé viva e verdadeira. Este chamado à prática não só transforma nossas vidas, mas impacta positivamente o mundo e os que estão ao nosso redor. Assim somos convidados a viver uma fé autêntica que transcende palavras e se manifesta em atos de amor e justiça. É isso que vai demonstrar a nossa vida com a nossa verdadeira religião pura e sem mácula, vivendo uma vida incontaminada e ajudando ao nosso próximo. Verdadeiramente, a caridade, o amor em ação vai surgir na nossa vida, porque o desejo do nosso coração é o que está dentro de nós, é o Espírito de Deus que deseja que façamos o bem ao nosso semelhante, vivendo mesmo uma vida de provação, talvez, de tentações cotidianamente, mas mesmo assim, isso não nos fará parar a nossa caminhada de fé, porque o Senhor, Ele é maior na nossa vida do que todas as outras coisas. Todas as provações venceremos, todas as tentações nós venceremos, se nós nos mantermos fiéis à palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, não sendo apenas ouvintes da palavra de Deus, mas vivendo e vivenciando constantemente essa palavra em nossas vidas. Aí estão as minhas redes sociais, você que deseja me acompanhar no YouTube, o meu canal é o canal Sal e Luz, e aí está o meu Instagram, e eu já agradeço a Deus pela sua vida, a sua tolerância de estar conosco até aqui, e que Deus continue te abençoando, e até a nossa próxima aula. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.